Bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Paraná Oficial, também pela TV Paraná Oficial e também as tias, os tios do Zap e todas as pessoas que acompanham aí o nosso trabalho. Hoje nós estamos aqui gravando com o nosso deputado. É um deputado muito querido por todos nós da direita. O deputado Ricardo Arruda está aqui com a gente. E também, como sempre, aqui nosso tio do Zap aí, o Cláudio Souto. Bem-vindo, Cláudio Souto, você é um bom companheiro. Obrigado, Naná. Hoje aí que a gente está com o deputado de mais atividade pela direita e o bolsonarista e o do deputado Ricardo Arruda. O nosso deputado, né? Obrigado, Cláudio. Obrigado, Naná, pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Importante. Todo veículo de comunicação que dá espaço e trabalha com imparcialidade é fundamental, né, para o nosso Paraná e para o nosso Brasil. Então, deputado, a gente sabe que você é um deputado muito atuante. Eu estava falando ainda agora que você aparece muito nas mídias sociais falando e você sabe, as pessoas te procuram muito porque você é combativo, né? Eu vejo que você atua bastante, que você fala mesmo e não pergunta antes, né? Você só fala, né? E às vezes acontece que você recebe umas respostas invertidas e você responde para cima e a gente gosta das suas respostas porque a gente sabe que a gente está defendendo nossas pautas, as pautas que são caras para nós, né? Então a gente tem visto que você está lá combatendo um combate pesado, você está sendo perseguido, não é mesmo, deputado? Não é de hoje, né? Eu estou no terceiro mandato já. A minha carreira na política foi em 2010, o primeiro mandato eu tentei, fui candidato a federal, fiquei como suplente, assumi meu mandato em 2013, fiquei lá 5 meses e pouco em Brasília, era final do mandato. O deputado que estava era o Demar Arruda, de Maringá, ele teve que se afastar, e entrei eu, o Ricardo Arruda, não tem parentesco nenhum. Então foi uma experiência boa. Aí vim para estadual, e estou no terceiro mandato. E as minhas pautas realmente são em defesa de criança, da família, dos valores, né? Porque eu acho que a base de tudo é a família. Uhum. E onde o PT mais ataca é a família. Você vê que o Foro de São Paulo, quando foi criado, o foco principal é o quê? Ideologia de gênero. É começar a desconstruir a família, afetando criança, jovem, adolescente. Então eu pego muito nessa pauta. Óbvio que eles não gostam, né? Porque, como falou até o Zé Dirceu, falou que escola sem partido é um tiro na cabeça deles, não pode ter. Eles querem dominar a escola. Sim. Por essa razão que eles são tão contra a escola militar e cívico-militar. Porque aí eles perdem o controle do colégio e não vão poder doutrinar. Entendeu? Então, a nossa luta vai continuar. Processo tem um monte já. Teve processo de médico. Na época do Covid, que eu defendi o tratamento precoce, e combato até hoje esse veneno que chama de vacina. Sim. Então teve médico que processou. A luta continua. A Gleisi já me processou umas 5 vezes já. Ela não cansa de processar. Só quando eu chamo ela de diamante ou de coxa na tribuna, que não fui eu que dei o apelido. Quem deu foi o Odebrecht. Era só ela não roubar e não receber propina, ela não ia ter esse apelido. Então ela tem que brigar com o Odebrecht, não comigo. E ela é conhecida por a amante. E eu vejo que os deputados, infelizmente, poucos querem se manifestar na tribuna, defender o que é importante, porque eles preferem ficar no anonimato e ninguém vai mexer com eles. Agora, o político que tem medo de ir na tribuna, fica em casa, não venha para a política. Porque o povo te coloca lá para ser a voz do povo lá, para defender e defender com firmeza o que a gente defende lá. Então, se a gente não vai falar, quem vai falar? Ninguém? Para mim, deputado ou vereador parlamentar que não se posiciona é covarde. Exatamente. Tem que falar. Tá com medinho de quê? De ser processado ou de não ganhar voto da esquerda ou do centrão? E você veja na dificuldade que a gente tem, você pegar meus projetos, são vários, tem mais de 180, 190 projetos de leis, projetos impactantes, né? Proibindo ideologia de gênero, proibindo o tratamento hormonal para mudança de gênero em criança, adolescente, exame toxicológico para professor. Demora para pautar. Eles vão falar, mas é muito polêmico, tem que ir devagar. Não tem que ir devagar, não. Não tem, porque o Brasil tem pressa em frear esse avanço da esquerda. Sim. Eles vêm agredir realmente aonde a gente não quer, em criança, em família. Então a gente tem que aprovar leis para frear isso. E quando a gente aprova uma lei,
exame toxicológico de professor. Você é contra o professor? Não, ao contrário, eu sou favorável, que a maioria são bons professores. Sim. Quem não gosta é o pessoal que trabalha com o puxadinho do PT, que é a APP Sindicato. Exatamente. Esses professores ativistas não me suportam. O que não muda a minha vida, que eu vou continuar meu trabalho. Antigamente eles eram mais discretos. Eu lembro que há alguns anos atrás, o primeiro dia de faculdade da minha filha, ela saiu do ensino médio, foi para a faculdade e ela chegou assim: mãe, a professora falou assim que a gente tem que desconstruir a ideia da família, porque é dentro da família lá que acontece todas as agressões, acontece aí abuso sexual das crianças, então a família então é o câncer da sociedade. Ela veio no primeiro dia de faculdade falando Olha aqui, isso. olha como é que é. Como é grave isso aí. Tem um vídeo, o senhor falou do Zé Dirceu, tem um vídeo do Cachaceiro, o que hoje é o presidente da República, que ele fala que a gente tem que desconstruir essa questão da família. O princípio básico... Que tá ultrapassado, né? Era passado, né? O princípio básico e a mudança e a sociedade só existe porque existe família. É o que o senhor defende e o que a gente nota que está acontecendo. É importante a gente deixar claro também que o que a gente defende aqui, eu não tenho nada de homofóbico, zero. Sem dúvida. A gente defende criança. Quem é maior de idade, cuide da vida, faça o que quiser. Todo mundo é livre para escolher o caminho. Sem dúvida. Eu jamais vou me opor ou opinar. Até porque a gente tem conhecidos amigos que escolheram o outro lado. Isso é o problema dele. Você não vai mudar. Se ele acha aquilo é o correto, fique à vontade. Jamais terá uma crítica minha. A gente defende criança, adolescente. Tem um projeto meu, esse que proíbe aí o tratamento hormonal. Sim. Um dia eu falei agora na campanha municipal, estava no município, peguei o microfone e falei desse projeto. A maioria bateu palma. Terminada a minha fala, veio 2 travestis e falaram: foi uma vergonha a sua fala. Eu falei: vergonha para quem? Para vocês? Não. O senhor viu que a gente estava aqui, falou para nós, porque eu nem vi que vocês estavam aqui. Tem muita gente aqui, eu não fiquei olhando um por um. Agora, vocês são maior de idade? Somos. Então não foi para vocês, pô. Vocês estão tomando uma dor que não é de vocês. E ela fala: eu tenho aqui, ó, o hormônio. Eu falei: pô, você tá bem com isso? Segue tua vida. Isso não... Não é a minha pauta. A minha pauta é para menor de idade. E também ninguém disse que gay tem que ser de esquerda. Eu sei porque a filha mais velha do meu marido, ela realmente, resolveu ter uma o vida. maquiador da Michele. O Agostinho, né? Agostinho. Então, A Jessicão, vereadora. Nossa, então. É direita? Não é. Nada a ver, cara. Nada a ver com isso, né? Eu acho que o que está acontecendo hoje é que a esquerda assumiu esse pessoal que estava meio que perdido, não tinha um lado nem outro. E a esquerda Mas veja, proveito disso. mas não foi por acaso. A sem esquerda, no dúvida. Foro de São Paulo, no planejamento de poder deles, estava o quê? Segmentação da sociedade. Sem dúvida. Vamos segmentar branco e negro, hétero e homo, rico e pobre. Eles conseguiram. Sem dúvida. Eles segmentam e falam: nós aceitamos todo mundo, e puxa para eles. Cotas. Depois vão massacrar todo mundo, mas eles puxam tudo para eles. Primeiro... Eles falam: eles não te aceitam, que é uma mentira. A gente não põe ninguém para fora. Não, ao contrário. Zero. Sem dúvida. Entendeu? Então tem isso aí. Verdade. E eles jogam isso aí, ficam repetindo. A pessoa: tá vendo? Aquele cara lá. O cara é machista, o cara é misógino. Aí no meu processo me chamam de misógino também. É ataque a não sei o que de gênero. É o que eles usam. Mesma conversa, sempre a mesma conversa. Sempre. Só Porque que aprende por repetição. É que o discurso é o mesmo. Quando você não tem recurso e quando você não consegue ter base de argumentação, segue o mesmo discurso. O discurso deles são iguais. É um modus Você operandi. pode seguir, a maioria deles vão falar sempre a mesma. E eles pegam sempre algum ponto Sem dúvida. para chamar atenção para eles e te jogar contra a maioria. Então tem um projeto meu que quer proibir criança e jovem participar da marcha LGBTQI+. Homofobia? Não, a gente está falando de criança, não é um ambiente para criança. Exato. Ela vai ver coisas lá e o pessoal falando besteira, usando droga, enfim, não é o ambiente para menor. Então, só que eles usam isso aí contra, né? Falam: tá vendo, a gente aceita, eles não aceitam, porque eles não respeitam ninguém. Eles usam a inclusão para aplicar as pautas dele. Na verdade, a inclusão é uma farsa. Toda a inclusão, para mim, é uma farsa. Tanto nas escolas, quanto nessas questões aí. É uma mentira, né? Eles usam de forma... não sei, acho que ele entende muito sobre negócio psicológico, porque eles usam a solidariedade, todos esses trabalhos sociais, humanizar, para poder
infiltrar ali. Mas por quê? Porque eles e a falam ideologia disso aí, deles. ele pega na... Olha, nós aceitamos, eles não te aceitam. Sem É, dúvida isso- nenhuma. E nós nunca falamos nada contra eles, Contra. mas eles ficam ouvindo aquilo e acham que nós somos contra. Aí cria esse ranço, né? Eu outro dia falei na tribuna, nós aprovamos no CCJ um projeto meu para proibição de banheiro neutro. É. Né? Ele fala, você é contra a inclusão? Não. Não é inclusão, isso não é Vocês inclusão. querem incluir uma minoria, vocês querem excluir a maioria. Porque uma Exatamente. mulher tá lá, Exato. a Naná tá no banheiro, ela não quer ver um homem no banheiro, mas o homem acha que é mulher, mas ele não é. Ele, biologicamente, ele é homem. É o homem. É. Com certeza. Então, no banheiro coletivo, é homem e mulher. É. O cara que é homem, que acha que é mulher, ele entra lá, fecha a porta, ninguém vai incomodar ele. É. Agora, onde num ambiente que tiver um banheiro, aquele qualquer um usa individualmente. É para homem e para mulher. Não vai ter que construir banheiro novo, nada. É. Fica igual. E eles começam a mentir, inventar um monte de coisa. Eu falei, gente, a gente tem que brigar hoje para aprovar um projeto, criar um debate para algo que, desde que a gente nasceu, Sem dúvida. desde que o mundo é desse jeito. É. É. Mas Aqui, eles problema- querem pintar bonito. Outro dia eu estava num shopping Parque Barigui ali e tava um banheiro escrito banheiro familiar. Sim. Olha que palavra bonita. Banheiro familiar. Aí você entra lá, aí a criança entrou um homem atrás. Eu falei, como assim banheiro familiar? Né? Tá errado essa O palavra. problema maior é que a gente procura colocar o que segue, o que faz a diferença são exemplos. Sim. O que ocorre hoje é que o projeto do senhor é maravilhoso quanto à proibição de crianças nessas passeatas dele, porque isso ali é uma vergonha. É que eles Paga o com que dinheiro eles veem- público muitas vezes. E o que eles veem são exemplos. A Mau criança, exemplo, né? maus exemplos. O que acontece? A criança, ela evolui através de exemplos. Dentro da família, fora dela, na Sim. rua. Se nós não interrompermos esse tipo de atitude, qual os exemplos que vão ter? Totalmente errado. Totalmente errado. A criança vai criar com uma visão totalmente deturpada do mundo. Ela vai achar que tudo pode. Tudo pode. E não há limite. Há limite. Sem dúvida Tudo tem que nenhuma. ter limite. A sociedade foi criada com limites. Se nós não acompanharmos leis, não seguir algum caminho, vai virar uma bagunça. Pode tudo. Pode. É que no Brasil, Não, a nossa Liga da Justiça lá em cima, aqueles que deveriam ser os guardadores da justiça, da Constituição, são os primeiros a mudar e fazer ao contrário da lei, a estuprar a lei. Ignorar. Né? Então, como é que nós queremos um país justo se aqueles que deveriam estar lá, colocando a justiça, não são? Olha, governo de esquerda justa não tem no mundo, tá? É. Não tem no mundo. Não. É uma deturpação, porque para eles, quanto pior, melhor. Quanto mais bagunça, mais o pessoal está preocupado com a bagunça e não está vendo roubo. O objetivo é um só, é saquear o dinheiro público e se perpetuar no poder. Esse Sem dúvida. sempre E dar migalhas para o pobre. é a escola da esquerda. Sempre. É criar aquele- dependência, né? deputado? Aí. É criar dependência. Então esse negócio de segmentar a sociedade, criar um conflito, É, todo exato. mundo fica em conflito. Por que eles torcem tanto para o homem ficar afeminado? Porque é mais fácil controlar. Sem Eles não dúvida. querem reação. É. E por falar Não, A Europa vem enfrentando esse problema seríssimo, que é o caso dos imigrantes aí. Porque Ah, liberaram, né? liberaram geral, a própria França daqui uns dias não vai ter mais cidadão francês Sim, mas- e nem cristãos, vai ser muçulmanos. Esses são muçulmanos, são intolerantes, não aceitam ninguém. Intolerantes, exatamente. Agora, há uma defesa até. O que mais me impressiona, deputado, é essa questão de defender, né, a questão lá de Israel, defender o Hamas, sendo que o Hamas jamais aceitaria eles lá na Palestina. Eu não entendo. A desinformação é tão grande. Não, mas para eles não importa. Tem que ter o conflito. Exatamente. A ideia é. É gestão de. Quanto mais conflito, melhor para eles. É. Porque eles falam, nós abraçamos todo mundo. Mentira. Não, tira. Não abraça ninguém. Não. Sabe que o Lula, quando entrou, falou: não, eu resolvo essa guerra tomando cerveja no boteco? Foi até lá, fala com o Putin, não falou com o cara ucraniano, não resolveu nada. Cadê a Votaram- cerveja? Zero. Votaram num cara que não era homofóbico, tem um vídeo dele ainda de cabelo mais ou menos, Aham. onde ele fala, ó, cara, eu sou gaúcho, a gente já tem esse problema, né? E ele falando de Pelotas, e colocando a gravata do cara, ajeitando a gravata Ah, eu lembro, Pelotas, então. exportador de
Aí os caras vão lá e votam no cara desse, e o cara desse declara... Quando o Lula é brincadeira, quando o outro fala, Exatamente. é agressivo. Mas entendeu? aqui é a questão, quem bate em Chico não bate em Francisco, né? É a história da esquerda, porque tudo eles podem destruir, prédio público, pichar, Então, e a direita que e é... a direita A direita é do ódio. é do ódio. Aí eu pergunto, vocês viram já algum candidato de esquerda levar tiro? Não, ao contrário. A direita não tem esse tipo de atitude, ela deixa o cara concorrer. É. A esquerda não permite, ou ela tira você deixando inelegível ou te mata. Sem dúvida nenhuma. Tivemos aí Bolsonaro, tivemos o Trump, agora Agora na o presidente- Colômbia ali. da o presidente da Colômbia, Colômbia. e não vai parar por aí, vai E continuar. o presidente da Colômbia lá defendendo o garoto que... Por que ele E foi com o atirou, garoto para atirou. zerar? Eles colocaram um garoto, claro. sumiram do telefone dele. Sem dúvida. Também lá falam que o Flávio Dino sumiu com as câmeras. É o mesmo modo operandi, é igual. É igual. É falcatrua geral. Só muda o Essa país. esquerda não vale nada, é um lixo do lixo, cara. Tá? Só que o tempo tá acabando. É. O tempo deles aqui no Brasil tá acabando. E vai ser o ano que vem. Ai, Eleição municipal, nós já varremos no Brasil inteiro. tá uma... Você vai ver agora na próxima como é que vai ser. Então, eles estão bem apavorados, porque hoje a gente percebe que o Senado é mais importante que o presidente. Sem dúvida Nossa, nenhuma, o mas Senado isso é hoje fato. resolve mais. Mas não é o Senado que pode frear esses capa preta. É. O Xandão sabe, eu tenho falado na tribuna, que o tempo dele está acabando, é no máximo 2 anos. Aham. Óbvio, primeiro vai vir as sanções americanas, que estão são aí. pesadíssimas, Certo. estão para estourar. E vai atrapalhar a vida de muito capa preta aí. E quando a gente eleger a maioria, não tenho dúvida que o primeiro ato é o impeachment dele. Nós estávamos comentando hoje, o problema do Senado maior é que nós ainda estamos subordinados ao Norte e Nordeste. Eles têm hoje a maioria no Senado pelo número de estados que eles têm, e são 3 para cada lado, para cada um, não tem o que fazer. O que a gente tenta afirmar, e eu lhe faço uma pergunta, a solução para isso seria o quê? Tentar no futuro mudar alguma coisa nesse sentido? Eu acho que não é preciso. A direita tomou conta de todo lugar. A gente vai eleger direita no Brasil inteiro. O senhor acredita que hoje a direita está consolidada e mesmo no Nordeste a gente vai conseguir mudar isso? Mesmo no Nordeste O tá André é mudando. um exemplo aí lá Sim. em Fortaleza, né? Você vê que está mudando, Ceará. as pesquisas estão apontando lá, o Bolsonaro já está cada dia subindo mais no Nordeste. Acabou, cara. Sabe por quê? Quando a economia vai mal, não tem como você enganar ninguém. Pode pagar a Rede Globo, pode pagar a grande mídia para não... A grande mídia, ela pode omitir, ela não pode criar. Ela pode fazer comentário errado, mas não pode criar uma notícia boa. E o cara vai no mercado hoje e não compra mais o alimento que ele comprava. Sem dúvida. 80% na última pesquisa diz que não compra a quantidade de alimentos que comprava antigamente. Por quê? Alimento dobrou de valor. Energia aumentou, gás de cozinha aumentou, combustível aumentou, os impostos aumentaram demais. E o salário não. O salário mínimo aumentou 7,5%. Então o poder de compra do povo virou pó. O cara vai no mercado e não compra mais. Então quem é o culpado? É o governo. Sem dúvida. Então o Lula eles não têm como mais mudar isso aí, porque é de mal a pior. Se a economia está ruim hoje, amanhã vai estar pior, depois da manhã está pior, não tem como, porque o gasto do governo é muito maior do que a arrecadação e ele não pode gastar. Até a Miriam Ele Leitão momenta. parou de falar, veja como isso pode ser bom. Ela não falou mais. Ele Que não tem colocou como um mais. ministro incompetente, esse Haddad é um incompetente, Sim. não entende nada de economia, achou que ia ser fácil, perdeu a rédea, não sabe o que fazer. Primeiro o culpado era quem? O presidente do Banco Central, Roberto Campos. E agora? Agora está o garimpo, que é dele. E está aumentando os juros. Não é quem está lá, E não vai é a baixar. gastança do governo que não para. E não vai baixar, vai aumentar. Vai cada vez. baixar. O cara viajou para Paris agora e gastou mais de 1 milhão em estadia. Mais de 1 milhão em aluguel de carro. Não tem limite. E leva um monte de gente com ele e nós pagando a conta. Na realidade, o que esse cara tá fazendo é turismo. Ele e a E a- esposa, Lula, né? quando entra, ele pega o caixa do governo, vira a conta particular dele e da quadrilha dele. E ele pediu ele- sigilo de 100 anos do cartão corporativo pior, dele. O pior, uma declaração do presidente da República que deixa claro que ele não sabe quanto ele está gastando porque não é ele que paga. Gente, é uma vergonha Não tá total. preocupado. É uma vergonha total. É, a vergonha É uma total. vergonha. O que a gente imaginava, né? É, Quando aconteceu. ele vinha bater na tribuna direto, Tá acontecendo. aconteceu muito mais rápido do que a gente imaginava. Eles vieram com muita vontade de roubar. Nunca se roubou tanto. Nossa. Porque não tem ninguém controlando. Não tem mais Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal fecha os olhos. É Então doido. não há controle. Como é que pode? Bolsonaro assumiu o poder, as estatais deviam 44 bi, era o rombo.
mesmo com pandemia, crise hídrica, guerra da Ucrânia e da Rússia, entregou o país com superávit e as estatais com 188 bi de lucro. Viu? Em 2 anos deve mais de 7 bi. Tudo de novo. O dinheiro derrete na mão deles e ninguém é investigado. Não tem ninguém. Você viu o rombo do INSS? 90 bilhões. Quem que foi preso? O juiz que decretou prisão preventiva do irmão do Lula apareceu morto Olha, no apartamento. começou a morrer gente. Morreu e ninguém falou nada. Olha lá, cara. Não tem, olha, bom, falar É muita coincidência, né? falar sobre justiça no Brasil é um problema sério hoje, né, deputado? Não tem. O senhor é um exemplo disso hoje, perseguido aí, como o senhor falou anteriormente aí, quantos processos de, cara, que seja... Fora a mídia, o ameno, né? E eu ia falar agora, fora a mídia... As perseguições que o MP fez, que era um subprocurador, Mauro Rocha, um petista de carteirinha, ele ficou 9 anos me perseguindo. Aí uma turma no meu primeiro mandato, que eu mandei embora do gabinete, que era o chefe de gabinete, montou uma quadrilha. Quando descobri, mandei primeiro um pessoal, depois não sabia que ele estava junto. E ele é um cara de confiança, que ia na minha casa, enfim. Quando eu descobri, ele foi lá, chorou, falou que ele fez besteira, enfim, beleza. Tirei, fiz boletim de ocorrência da turma, orientação do advogado. Aí a advogada dessa que eu mandei embora, a primeira foi lá, no dia assim que eu exonerei ela, pediu se ela podia receber mais um mês de salário. Eu falei, não, óbvio que não. Como receber? Tá fora. Aprontou, usou meu nome para extorquir prefeito. Isso quem me contou foi um secretário do prefeito. Lá na minha sala, ele contou, chamei ela lá, falei, repete aí. Ela falou, não, foi pro secretário, você não entendeu errado. Eu falei, não, a senhora foi muito clara. Só foi que já fazia isso com o deputado Takayama. Uau. Foi exonerado. Então, vai lá criar uma história na GAECO. Eu não estava sabendo. Quebraram meu sigilo telefônico, bancário, por 4 anos, da minha família e meu funcionário. Eu nem sabia. O que eles acharam? Nada. Bom, o processo corre. Né? Mas isso dá um desgaste. Aí a mídia solta. Aproveita. Aí a mídia fala, deputado investigado. Quem não te conhece, né? Ainda bem que ele já tinha um nome no mercado aí, que ele já é conhecido. E começa a falar, está sendo acusado, investigado por desvio de dinheiro, por tráfico de dinheiro. Um monte de coisa. Tudo mentira. Enfim. E eu falava, denúncia infundada. Aí o TJ, a questão de 1 ano, acatou a denúncia. E é ótimo quando ele acatou a denúncia, porque eu só posso me defender quando acata a denúncia. Exatamente. Né? Aí a mídia, a Globo de novo, acatar, aí fala tudo, repete tudo, como se fosse algo novo. Olha que loucura. E não é o mesmo assunto. Então eu já fiquei lá no Jornal da Globo 3 vezes seguidas. E 3 dias, na mesma semana, eles ficam 3 debatendo você, de manhã, à tarde e à noite. O mesmo assunto. Quando arquivar, porque vai arquivar, você vai ver o que eles vão falar. Se é que vão falar. Uhum. Às vezes, deputado, falem de mim, de bem ou de mal, mas falem, né? O importante, muitas vezes, é colocar teu nome em evidência. Esse louco do procurador, como ele tentou tudo, não conseguiu, a última que ele tentou foi questão de, 1, 2 anos, fez a busca e apreensão na minha casa, ele em todo lugar, lembra? Lembro disso. O que ele encontrou? Nada. Eu fui na tribuna e falei, agora acabou, a última bala você usou, meu amigo. Você não achou nada em 9 anos e não achou agora na minha casa. Se fosse na casa de um cara do PT, você ia achar dólar, você ia achar cocaína, você ia achar um monte de porcaria. Com certeza. Aqui não achou nada. Então, acabaram-se teus argumentos. Ele não tá mais lá como Supremo, tiraram ele. Nem o pessoal de lá suportava mais esse cara lá, entendeu? Então, o que não me dá muita tranquilidade? Não devo nada para ninguém e a verdade prevalece. Já será arquivado. Então, o pior é esse pessoal não ir da mesma forma que acusou e que fez, não vão lá. Bolsonaro foi acusado de 500 coisas já. Sem dúvida. Joia, compra de imóvel, vacinação, perturbação de baleia. A maioria já foi arquivado. Você não vê ninguém falar nada. Lembra da joia? Nossa, era o assaltante de joia do mundo, cara. Nossa. Depois, quando deram o parecer favorável... Os móveis da casa, né? Os móveis. Lembra que roubaram os móveis? Sumiram com os móveis. O que o PT acusa todo mundo? Que ele mede você carrega dele. Como eles são tudo ladrão, exatamente. Ele acha que todo mundo é com eles. Sem dúvida nenhuma. Eles não aceitam o catalão. Como você não está roubando? Deputado, vamos falar um pouquinho sobre o futuro, tá? Vamos. Você está no PL agora. Sim. Tá. Agora já faz 3 mandatos que você é deputado estadual. Sim. Vai
tem planos para sair deputado federal? Porque eu vejo que as suas pautas, a maioria são pautas federais, e você tem esse embate. É porque as pautas estaduais são limitadas demais. Então a gente tem que ir para a pauta federal. Então a minha pretensão agora é ir para a federal. Eu, se Deus quiser, eu quero estar junto com o Bolsonaro para reconstruir o nosso Brasil. Nós vamos pegar um Brasil quebrado, Sem dúvida. Sim. que vai precisar de gente boa, com coragem e com competência para ajudar o Brasil. Sim. Não pode eleger político covarde, político que se vendeu para pegar a emenda do PT. Então a população tem que acompanhar muito quem é quem e como votou e o que defende e se defende. Os que não defendem nada, para mim, não serve para nada também. Sem dúvida. Se você não defende uma pauta, não defende as pautas importantes para a população, para a família, você está lá de enfeite. Você está lá preenchendo tabela, meu amigo, né? Recebendo o teu, juntando dinheiro, na outra campanha compra um monte de gente e se elege. Então, acho que o brasileiro hoje já deu para entender muito bem o que é a política, a importância da política, e quem abriu os olhos foi o presidente Bolsonaro. Então, A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, ó. O que ocorre hoje é que a direita hoje ela é bastante mobilizada no que diz respeito à internet e no geral. Mas o que a gente nota é o seguinte, o senhor acabou de falar. Às vezes, o que está acontecendo é que as pessoas não analisam em quem votam. O que ocorre? O que a gente está sentindo? Às vezes o cara é candidato pela primeira vez, não tem experiência política nenhuma, fez de 10 a 15 vídeos bem feitinhos e tal, e ele já é o salvador da pátria e o voto vai para ele. O que a gente deveria aplicar, preparar? Será que não seria um trabalho também? Porque o senhor hoje é o deputado estadual que mais trabalha no que diz respeito às defesas da direita, família, Bolsonaro, o senhor bolsonarista declarado, coisa como a gente e tal. Mas o currículo fica baseado muitas vezes na mídia, certo? Sim. E aí vem eu lhe pergunto, não teria como nós trabalharmos melhor essa direita, alguma coisa mais... Uma pergunta boa, base. Olha que loucura que, como está... O Brasil está carente de líderes, né? Exato. Aí aparece um cara falando bonito na internet e vira rei. É. Aí eu falo, você que me acompanha, busque o passado dele, veja se esse cara foi nas manifestações, se usou a página dele para chamar o povo para rua, se defendeu alguma pauta importante, ou apareceu agora falando bonito. Nós vimos aqui na eleição municipal, apareceu lá em São Paulo um Pablo Marçal. Eu bati nele, pedi seguidor. Por que eu bati? Porque encantou muita gente. O cara falou que a direita queria ouvir. Eu não me vendo, eu não vou com o sistema, eu sou o Bolsonaro. Acusou o Bolsonaro. O Bolsonaro deu. Sim. Pô, para. Olha, o Bolsonaro deu a vida dele, continua dando pelo Brasil. Quem é Pablo Marçal? O que ele fez pelo Brasil até hoje? Ora! Foi muito bom nos debates, foi excelente. Levou carteira de trabalho. O homem é um showman. O cara é experiente. Ele é treinado para isso. O cara que vende curso, ficou rico vendendo curso, onde só ele ficou rico e ninguém ficou rico. Exatamente. Aí pegou, eu sou de direita. Desde quando? Qual manifestação que ele foi? Vocês viram alguma? Não. Quando que ele usou aquela página potente dele para chamar o povo para rua? Sem dúvida. Acabou a campanha de prefeito. Que deu Pablo Marçal? Esqueceu o Brasil? Ele foi na Paulista, na última? Na sua última? Foi no Rio? Não foi mais? Desapareceu o cara. Então a direita tem que ficar de olho quem realmente é de verdade, de coração, que defende o Brasil, ou quem tá lá para pegar oportunista de plantão. Exatamente. Cara, eu vejo uns caras assim que explodem na internet, você fala, o que esse cara fez até agora? Olha lá o passado dele. Exatamente. Então agora... Uma pauta, destrincha a pauta. Legal. Esse cara tem que ser o nosso presidente. Gente, abre o olho. Não cai em conversa fiada. Eu acho que o brasileiro tem maturidade o suficiente já na política para entender quem é de verdade e quem é de mentira. E falando de quem é verdade e quem é de mentira, nós vamos ter aí agora em 2026 essas eleições para governador, né? Aí a gente tem aí um monte de nome aí e eu me preocupa muito esse fato de nós termos... A direita, a gente está com... Se o Paulo Martins não entrar, a direita não tem opção. Aí será, até quando nós vamos votar no menos pior? A gente não quer mais votar no menos pior. A gente quer alguém nosso. Sim, é que eu falo que quando é delicado isso aí, quem é que está sempre na direita defendendo aqui a direita ultimamente aqui no Paraná? É só ver. Sem dúvida.
De repente alguém que é de direita, mas não tá nem aí com a direita, sai, ele é o cara de direita, vamos nele. É. Será que é o cara certo? É. Será? Então. Quem que ele apoiou, com quem que ele foi na municipal, o que que ele defendeu na municipal. Eu acho que a gente tem que acordar, gente. É. Não podemos se fantasiar. Quem é o nome? Só tem um cara de direita, tá? Mas o que que ele tá tendo com a direita? Calma. Ele tem coragem de ocupar um cargo do executivo? Tem coragem? Ou vai estar junto com os mesmos que estão aí? Então, tá surgindo, as pesquisas aí estão apontando o Sérgio Moro, né? Mas eu acredito que, não sei, eu como ativista de direita, Sérgio Moro para mim não serve como um governador, por vários motivos. Não é só porque ele fez o que fez com o Bolsonaro, que para mim ele enterrou a biografia dele ali, sabe? A maneira como ele saiu do governo, ele podia ter saído. Ele quase derrubou o governo. Ele Bolsonaro podia ter saído, falou, não, vou sair. Tirando, né? E sair tirando aquele ali. Agora, o Sérgio Moro tem um nome aqui no Paraná, porque muita gente acompanhou ele pela televisão, não lembra o que ele fez errado. Então, quando bate o nome dele agora, é o nome mais conhecido, é o Sérgio Moro, o cara prende Sula, tal. É um nome forte. Seria o melhor nome para o Paraná? Não creio, porque não conhece o Paraná. Vamos lembrar Conhece de política. qual foi o posicionamento dele em relação ao Flávio Dino ir para a Suprema Corte. Olha, você vai dirigir um estado como o Paraná, Sem dúvida. uma das maiores potências do Brasil, quem são caras preparados? Sem dúvida. Então tem nomes aí, o governo vai ter nome, tem o secretário do Ratinho, tem o Guto, tem o Alexandre Cury, tá, cara, Alexandre Cury, que é sério que conhece o Paraná, Conhece. todos. Então a gente tem que pôr alguém que entenda do Paraná, que tenha uma relação política forte e que tenha os princípios conservadores. Mas ele é direita raiz. Não, ele não é direita raiz, não tem. Não tem. Mas não é o cara que jamais vai apoiar a esquerda. É cara de família, que defende, é cristão. Então, acho que a gente vai ter que medir aquilo aí. Capacidade de gestão. Sem dúvida. Currículo. Defende o que a gente defende. O Ratinho é de direita? Não. É um bom gestor? Sim. É um cara que defende a família? Óbvio que é um cara de família, ele perde eles. Então, já tá bom demais. Ele não vai na onda do Lula. Eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. A visão. Esse é o caminho. Que pro Estado do Paraná é uma visão diferente. De repente aparece um louquinho aí que eu sou de direita, aí não. E por falar assim em político de carreira, né? Agora está aí surgindo uma nova lei aí eleitoral, vai mudar aí os parlamentares, vai ter os mandatos aí por 5 anos, depois vai ter que sair, daí... Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho, olha, eu diminuí, o Senado vai estar 5 anos, acho que a presidente ele fazer um mandato só. Não só não acho 5 anos. Eu não acho, não. Eu acho até que é bom. Que daí o cara não vai ficar plantando num para fazer o outro. Ele tem que fazer tudo lá. E tem que preparar alguém bom para o lugar desse. Alternância. Se ele quer realmente fazer um bom trabalho ao Estado, ao município, ao país, ele que faça um bom trabalho com uma boa equipe e prepare já alguém que possa dar continuidade ao trabalho dele. Não é ruim. Porque hoje tem deputado, senadores lá que só fizeram isso na vida, como você disse. Acaba a questão do seguinte, eu não sei o que fazer fora daquilo ali. O problema aqui na política não tem meta. Você quando trabalha no mercado, qualquer trabalho... Exatamente. Você tem concorrente do lado lá. E não. E eu pegar, cara, o que esse cara tem de projeto, o que ele aprovou de lei, o que ele defendeu, o que ele defende realmente. Se ele não defende nada, e hoje com a rede social, tá lá o que o cara fez, o que o cara defende, é só olhar. Porque na hora de chegar na eleição, tudo não fica bonito, né? Tudo é bonito, assim. O que defende. Voltar para trás e olhar, né? O que foi isso aqui? E tem muita gente. Aventureiro, não é, né? E tem muita gente em cima do muro também, né, deputado? Hoje. Muito político de internet que fica aí. Agora. Mesmo o pessoal que fica entrevistando na rua, já tem, né? Aí quando chega lá dentro de um gabinete, não sabe nem o que fazer, quem que eu preciso, quem que eu vou pegar, quem que vai me ajudar, o que eu vou fazer, porque aquele trabalhinho que ele fazia na rua de entrevistando, acabou, agora aí cai na real e toma um choque na realidade ali e fala, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu acho que isso vai acabar, né? Agora, o que tinha que mudar então, os mandatos da Suprema Corte. Não tinha que ser mais cargo vitalício, tinha que ser um mandato de senador aí. Exatamente. E devia ser também, não por indicação, por concurso. Eu também acho. Que entre o melhor, o mais capacitado, porque senão nunca vai ficar bocho. E qual é o caminho que a gente conseguiria? E quem decide isso?
Deputado federal. Deputado do Senado. E por que não fizeram isso ainda? Eu fiz até uma sugestão de PEC para diminuir o poder dos caras, tem que diminuir o poder. Tem que diminuir. Tem que imitar esses caras, cara. Tem início, cara. Não tem, eles são os deuses hoje. Eles têm um certo poder. Um dia eu falei com um grupinho de deputados, tinha deputado, estava lá em Brasília e tinha senador. Eu falei, gente, por que vocês não tomam atitude? Deputado, veja só, tem cara que tá com problema. Eu falei, e daí? Vamos supor lá. Nós 3 aqui somos senador, tá? E vamos escrachar o negócio. Você não tem que cumprir a Constituição, nós não vamos permitir, você vai brigar. Olha, tem um processo teu. Falei, beleza, você quer medir força? Falei, então vamos lá. Põe para rodar, prende um de nós vamos votar o teu impeachment em 48 horas, em regime de urgência. Então eu saí antes e prender alguém aqui. E para tirar 11, nós fazemos rapidinho, vai tirar 500 e tanto aqui, você não vai conseguir. Ou tirar 81, não vai conseguir. Então, quem tem a faca que já não é o Senado. Pois é. Se o cara te ameaçar, eu falei, pô, beleza, cara, tá ameaçando? Tá, vamos pra guerra. O problema hoje é o enfrentamento. A maioria não tem coragem, né? A maioria não tem coragem. Seguinte, não é só o problema de ralo, é o problema da grana. Exatamente. A redição tá pra todo mundo aí, tá vendo. Pra que ele vai pôr no Bolsonaro? Pra fechar o ralo, ninguém roubar mais? Fecharam, né? Eu sou do grupo da Tia do Zap, e a gente não quer soldado raso dentro do Senado. Ou você tem que ser combatente. É o nosso senador do Paraná. Tem 3, ó. O que eles fizeram até agora? Nem me... 0. Ganharam dinheiro. Mas o problema maior aí que vem a história, deputado, que eu acabei de falar. O problema... E aí o Moro foi reclamando da minha pai lá, foi... O problema é que nós votamos pelo embalo, por emoção. O problema é que o voto, hoje, ainda, é o que eu falei para o senhor, que tem que se trabalhar, que tem que parar de votar pelo coração. Na emoção, acontece a direita, olha, a gente faz parte, a direita se apaixona pelos vídeos, eu já fico abismado com isso. Ele tem que atender o município, né? Eu atendo, acho que 130 municípios, entregar emenda. A emenda é obrigação, não é fácil. Sem dúvida nenhuma. Veio do dinheiro. Quem é dono do dinheiro público? O povo. Porque não paga dinheiro fruto do trabalho, do imposto que o povo paga. Vai para o governo. O governo tem que investir no município. O deputado vai ter um valor para investir, ele vai atender o município dele. Legal, bacana. Mas não é o prato principal. O principal é o que o deputado defende. Exatamente. Qual projeto ele defende. Exatamente. Olha lá o que ele fez como deputado. Olha. E compare um com o outro. Eu fico. E olha, tem muitos deputados, desculpe, são seus colegas e tal. Tem muito deputado que faz um projetinho para dizer que fez o projeto. Porque para a sociedade ela não tem função nenhuma. E por isso que a gente entra nos casos aí hoje, o senhor tem alguns projetos que são os projetos mais polêmicos que tem hoje no Estado e a nível nacional. Muda a vida das pessoas. Sim. Exatamente, Sim. que é uma... importante. E a gente tem interesse muito de um bom deputado, um bom senador lá, porque muitas vezes as leis federais atrapalham o exercício do mandato dos deputados e vereadores aqui no município. Por exemplo, direitos humanos. Você não pode tirar compulsoriamente um morador de rua de lá e levar ele para tratar. Por quê? Porque é uma lei federal. Aí como... humano, na verdade. Sim, aí não tem o que fazer. Amarra as mãos. Nada. Olha, eu acho que a nível federal tem muito o que fazer. Tem que mexer no Código Penal. A gente tem que fazer leis duras contra a bandidagem. Sim. Não tem que ter meio termo, não tem que ter saidinha, não tem que ter diminuição de pena por bom comportamento. Eu sou totalmente contra. Eu acho que o cara que cometeu um crime grave e foi preso, ele tem que cumprir a pena. É 10, é 20, tem que cumprir, não tem que diminuir. Tem que aumentar por mau comportamento. Sem dúvida nenhuma. O cara é um criminoso, pagando pena, vai se comportar mal ainda. A obrigação é se comportar bem. A inversão de valores aqui é brutal. Sabe por quê? Aí você diminui a pena de um assassino. Ele ficou bom agora. E a família? Agora diminui? Pois é. E o interessante é que o crime organizado tem as suas leis. E são duras. E a gente que fica amolecendo para eles. Né? Eu acho que a gente tem muita coisa que aprender com a esquerda e com essa gente aí, ó.
Quem sempre defendeu a bandeiragem, continua defendendo, é a esquerda. Mas eles trabalharam bem. Quem quando ganhou, teve festa no presídio, né? Eles trabalharam bem. A esquerda, eu sempre falo, a esquerda trabalhou muito bem. Mas vamos entrar aqui tem um pouco por tempo aí, Ana. O que acontece? A gente gostaria de conversar com o senhor sobre um projeto hoje que ainda sofre, que há uma lei que o senhor defendeu, o projeto seu, que é a questão da proibição da obrigatoriedade da vacina de crianças de 0 a 5 anos. Como isso está funcionando? O que o senhor conseguiu para a gente aí? Essa lei eu aprovei em 2022, é a lei 21015/22, que proibiu a obrigatoriedade do passaporte sanitário da vacina do Covid em todo o território do Paraná. Essa lei está em vigor. Ninguém é obrigado no Paraná a tomar vacina. Certo. Aí, quando o Lula ganhou e colocou aquela ministra no Ministério da Saúde, ela fez uma nota técnica dizendo que era orientada a vacina em criança de 6 meses a 5 anos, que é um crime, tá? E todo mundo falou, agora é lei então. E Não é. a lei é superior. A lei do PNI é superior, mas não foi incluída no PNI. Foi feita apenas uma nota técnica que a torna essa vacina optativa e informativa. Ok? Certo. Para ser incluído no PNI, tem que ter um decreto e publicação no Diário Oficial da União. Não foi feito, então não é obrigatória. Tá errando o Conselho Tutelar, tá errando o promotor. Aí uma promotora de Ascurra, em Santa Catarina, deu causa ganha aos pais, falou, não é obrigatório. Aqui, ó, não teve decreto nenhum. Ela é optativa e informativa. E tem mais, ela colocou lá. Ela estudou, ela falou, essa vacina, que não é vacina, é uma terapia gênica, de acordo com a Conitec, Sem dúvida. é um produto experimental, não passou por todas as fases, ainda é experimento. Se é experimento e não há consenso médico e tem muita informação de efeito colateral, o pai tem todo o direito de não vacinar o filho com medo, preservando a saúde dos filhos. E o juiz agora no TJ deu causa ganha aos pais também, aqui no Paraná. Está mudando o conceito. Ontem eu tive outra reunião, chefe de Casa Civil, líder do governo, porque eu sou base do governo. Então, eu comecei na tribuna e bater, não na gestão do Beto Preto, especificamente na teimosia dele de não deixar optativa esse produto. Nenhum país do mundo, olha que loucura, nenhum obriga a vacinar criança. Ao contrário. Portugal, o pai tem que pegar um atestado para vacinar uma criança, senão não dá. Sim. Por quê? Porque criança nessa faixa etária de 6 meses a 5 anos não tiveram nenhum problema no auge do Covid. Era uma criança a cada 200 mil. Então é zero de problema. E esta vacina do RNA, se der para uma criança, vai destruir o sistema imunológico dela. Isso dito por médicos, por pediatras, no mundo inteiro. Quando eu faço audiência pública, que eu tenho feito vários aqui, indo contra, não é que eu, deputado, sou contra porque sou endológico, não, que eu estou ouvindo os médicos. Sim. Nós estamos acompanhando estudos robustos que tem hoje contra esse produto. O Congresso americano fez um relatório com 500 páginas, destruindo isso aqui. E não é uma questão de ser contra a vacina, não é nada disso. Eu apoio as campanhas de vacinação das vacinas tradicionais. Então, essa vacina da Covid, né, ela é uma terapia gênica, né? E eu estava olhando, estudando sobre isso, que diz que essa terapia gênica, ela pode alterar o DNA da pessoa. Aí eu perguntei... Ela vai alterar. Isso. Para tudo. Ela vai... O que matou no Covid? É a proteína spike. Porque o corpo produzia essa proteína. Sim. Então, veja, vamos deixar a estatística da pandemia. De 100% que pegaram a pandemia, de 85% a 90% foi uma gripe. Realmente foi uma gripe. Sim. De 10 a 15% complicou e 3% desses 10 a 15% morreram. Só que a nível mundial é muita gente. Então a maioria das pessoas não tem problema com o Covid. O teu corpo entendia e conseguia reagir. O tratamento precoce salvou muita gente comprovadamente. Meu caso. Muitos que não... Eu também. Meu marido. Que não morreram aí porque tomaram naquele período inicial. Que não adiantava mais. Então, a vacina é igual. Quando você pega o Covid, o teu corpo produz a proteína spike, que é um veneno para o corpo, mas ele produz para combater o vírus. Só que na imunidade natural, o teu corpo reage e para de produzir. Com o RNA mensageiro, ele vem com o imunológico e continua produzindo proteína spike. Aí tá dando o quê? Trombose. Vai se alojar em algum lugar.
Tá dando. A morte Nunca- aumentou. é. 200%. Nunca Agora na esses dias você não história. vê o menino lá em Porto Alegre com 20 anos. Uma criança com 10 anos enfrentando. Atleta morrendo em campo, futebol, Quer ver jogador minha de bronca? futebol. Em novembro, eu fiz um requerimento ao secretário de saúde aqui, o Beto Preto, pedindo à secretaria a quantidade total de mortos pós-Covid de pessoas de morte súbita até 22 anos de idade. Porque eu sei que aumentou 200% no mundo. Até hoje ele não me entregou. Não, Qual é o medo? Medo que vai provar que são veneno. isso é um veneno. E ele e muitos outros foram eleitos com a vacina. É, Sabe o problema? Agora, eu acho que é nobre o cara entender que naquele momento da pandemia, a vacina era uma opção. Hoje não é mais. pois é. Porque hoje está comprovado que esta vacina não evita você pegar, nem transmitir, nem morrer. No Senado americano, entrevistaram a diretora da Pfizer, o senador falou, ó, responda sim ou não. A vacina da Pfizer foi testada, se evita Nossa. pegar ou transmitir? Eu assisti. Não. Não. Ficaram esse tempo. Ah. Então, amigo, É, tá na bula, é só ler a bula. tá na bula, o importante na bula da Pfizer, no finalzinho tá lá, aplicação sob prescrição médica. É. E aí, qual o médico orientando? Nenhum. É, No seu projeto não tem não responsabiliza ninguém pelo. Vai ter, eu fiz um Exato. projeto agora Aham. e vai responsabilizar qualquer funcionário público. Isso. Se obrigar a vacina do Covid, Responsabilidade. essa tem que assinar no CPF dele a Responsabilidade. responsabilidade. É isso aí. É isso, eu quero ver Ele eles. gosta, né? Eu quero ver eles realmente, e até mesmo a autoridade, porque acontece o seguinte, porque o juiz, o Ministério Público, que obrigar, vai ter que assinar por o CPF e se responsabilizar. Para pai e mãe que nos acompanha aqui, você não é obrigado a dar vacina, não é obrigado a assinar nenhum documento no Conselho Tutelar. Não assine nada. Se te for necessário, entre em contato com a gente indica um bom advogado que vai fazer um preço especial, porque está fazendo pelo amor esse trabalho aqui, né? Não vai fazer de graça, vai ter um valor bem baixo, para você te defender. Não assine documento. e também as escolas que exigem o comprovante, tem escolas que ainda estão exigindo comprovante. A gente Pode tem que... pedir, mas ela não pode Isso. prejudicar a rematrícula, tá? É. Isso não pode. A educação, ela está acima de tudo, né? Isso aí. Pelo São direitos já adquiridos. Então, direito da criança, né? Tá no estatuto, né? Tá. Da criança. Não é? Então, estamos chegando ao fim do nosso podcast, né? Eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Eu gostaria de saber se você tem alguma pergunta para a gente, e também queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que gostam de você e aquelas pessoas que acreditam mais Exatamente. o que a esquerda prega, porque eles estão desgastando a sua imagem, porque sabe que você é um cara que... E aquelas que acreditam também que tem como o Brasil mudar, né? Porque do jeito que tá é complicado, né? Olha, um recado para quem é de esquerda, que você pode ser contra a gente. Eu e qualquer pessoa de direita, a gente defende o que é correto. A gente defende a família. Defendemos valores cristãos. Defendemos Deus, pátria, família e liberdade. Perfeito. Se nós defendemos as crianças, nós somos contra o aborto, contra a liberação de drogas. Se você é a favor de aborto e liberação de droga, vota na esquerda. Você vai estar bem amparado. Se você é contra defender uma criança, o valor de família, vote na esquerda, não vote na direita. Agora, se você é cristão e vota na esquerda, você está no lugar errado. Tá, Né? não existe E cristão. agora, você, Naná, eu parabenizo. Você é uma lutadora. Eu vejo que você está aqui faz tempo já. Já, Né? E sempre melhorando, está com uma estrutura muito boa aqui. sim. Nós só temos que incentivar o teu trabalho, porque é importante que surjam novos veículos de comunicação, para que a gente tenha a possibilidade de poder expressar opinião e que você faça um trabalho imparcial, e eu sei que você faz. Sim. Você amanhã pode chamar alguém de esquerda, ele vai dar o Olha, lado sim. dele. Faz parte do Perfeito. direito. É importante É. até para quem ouve comparar. Exatamente. Em tudo tem que ter E tem oposição. gosto para todo mundo. Tem. É. Tem até cara que vota no Renato Freitas. Pior, É. o pior de Eu tudo. brinco, né? Porque, enfim, o Brasil é isso aí, é um país muito grande, né? E cada um tem um pensamento. Isso é o bom da democracia. Essa é a nossa luta pela liberdade, que o Bolsonaro luta tanto, porque ele fala que sem liberdade é melhor não viver. Ele tem razão. A gente vê como que é em Cuba, como é que é na Venezuela, Nicarágua, em outros lugares aí, enfim.
nós não queremos, nós queremos o Brasil livre. Então, continue firme, tem todo o nosso apoio. Parabéns pelo trabalho, parabéns ao Cláudio, que é um ativista que está aqui, ó, há tempo. A mesma forma que a Ellen está aí há tempo e foi firme, sempre defendendo a direita, não é de hoje, né? Nós não viemos aqui de hoje. Nós exatamente. Faz tempo, de anos já que a gente está ali, e não vamos mudar. E vamos continuar falando a verdade até quando Deus permitir. Porque quem cala a gente não é a esquerda, só Deus pode calar a gente. Sem dúvida. Ideaval e quem vai com a gente. Nós vamos em frente. Então, agora nós estamos lançando aí mais uma novidade aí do Grupo das Tias do Zap, que é um portal de notícias. Nós estamos aí, estamos lançando e começando essa empreitada aí. O nome do jornal é Na Notícia Online. Logo nós vamos aí estar estourando aí na internet aí. Se tiver as suas notícias, manda pra gente que a gente vai lá, tá? Não vai faltar, né? Não vai faltar. Principalmente para o senhor, né? Não vai faltar. Então, quero agradecer a presença de todos vocês, nossos ouvintes aí queridos que sempre acompanham o nosso trabalho, né? E também aos nossos patrocinadores aí, a WES Audiovisual aí, que está fazendo esse trabalho, filmando a gente, né? A RLD Consultoria, a Impact Hub também, que é um parceiro nosso aí, e vários outros que estão chegando. Então, quero agradecer por tudo e siga no YouTube a Tia Pod, com Demudo, tá? No Instagram é @tias e tios do Zap, tá? E breve nós teremos aí mais e-mails aí, mais redes sociais aí que nós vamos adicionar. Pode dizer as suas redes sociais, deputado? Olha, a minha é arruda.dep, Instagram. É só bater Ricardo Arruda, você vai achar aí. Facebook, Instagram. Nós estamos em todas eles, né? TikTok, Twitter. Acho que por isso tem que estar em todas, né? E tem E conteúdo. você que é jovem, acompanha aqui, que amanhã você vai ser tio também. Então, Sem dúvida nenhuma. Se Deus quiser, né, deputado? Porque tem gente que não consegue nem ser tio, vai antes, né? Tem gente que do Se jeito não que se tá, cuidar. as coisas não vai chegar a ser tio, não. Seguir a esquerda. Seguir a esquerda com as ideias deles e o que eles apresentam aí, de repente vai ser difícil chegar tio. vida curta, né? Chegar tio vai ser difícil. Então, deputado, bora para 2026, é só você falar vai que a gente tá indo. Vamos pra frente, tenha fé que nós voltaremos. E Bolsonaro, se Deus quiser, volta também. Deus, tamo junto. Tchau, pessoal. Tchau. Então, tchau.